não se olham em água corrente, eles se olham em água parada. Só o que é tranquilo pode tranquilizar a tranquilidade das coisas. Daqueles que recebem a vida e a terra, o pinheiro e o cipreste são os melhores. Eles ficam sempre verdes, seja no inverno ou no verão. Em todos os casos, que sejam grandes ou pequenos, há poucos homens que chegam a uma conclusão feliz, exceto aqueles que seguem o Tao. Se você não tiver sucesso, você vai sofrer do julgamento dos homens. Se você tiver sucesso, você vai sofrer do yin e do yang, porque a empolgação e a preocupação do sucesso vai afetar o equilíbrio do yin e do yang do corpo e vai te trazer doença. Para não sofrer, tendo sucesso ou não, apenas o homem que tiver virtude pode fazer isso. É uma coisa no Tao muito... Não tem que... Não pode não ter sucesso, nem ter sucesso. Tem que não ter sucesso e sucesso. Ter e não ter. A não ação, né? Você não age, mas na verdade tudo foi feito. Bom, e a felicidade também virou o que todo mundo quer, né? Aqueles livros que a gente falava antes, fala assim, para ser feliz, como ser feliz? Como atingir a felicidade? Virou um produto, né? Como se pudesse, se algum dia pudesse comprar, e todo mundo vai comprar. Que é provável que eles vão inventar um medicamento, né? Que te dá a felicidade eterna. Talvez vai ter que pagar todo mês para ter, mas tá a caminho, né? O Prozac, sabe o Prozac? Chamava a pílula da felicidade. Todo mundo fica assim. Mas ele fala assim, né? Que são poucos aqueles que chegam a uma conclusão feliz na vida. Então não fiquem tristes, né? Aqueles que se acham fracassados, tudo que é normal, né? A maioria das pessoas não chega a uma conclusão feliz na vida. Se você é um cara, né? Fracassado, tudo que não dá, todo mundo vai falar, ó, o cara é um fracassado. Aí se você tem muito dinheiro, tem sucesso tudo na vida, aí vai ficar meio que doente, porque mexe com o yin e o yang, né? A empolgação de ficar tal, aí ficar doente. A meta do Chan é de não sofrer, né? E no Chan não existe vida boa, vida ruim, né? E não, porque não tem bom nem ruim. Então não existe uma vida boa. Eu tenho uma vida boa, não. Eu tenho uma vida ruim, não. Então só tem a vida. A vida é a vida. Para o Chan, se você está num palácio, vivendo na opulência, tudo, ou você viver na rua tal, é a mesma coisa. Aí tem pessoas que vão falar, tá bom, você filosofa assim, faz essas lindas palavras, porque você está numa boa casa, tudo, mas você está na rua, quero ver se você estivesse na rua, se você falaria essas coisas. Só que a maioria dos monges zen eram mendigos, né? E passavam fome. Tem relatos de monges que estão com fome, porque, né? Eles andam para lá, para cá. Talvez os monges de hoje, eles vivem em monastérios, né? Os monges de hoje vivem em monastério, até no Japão eles podem casar, ter uma família, tudo, né? Mas os mestres que eles veneram eram todos mendigos, né? Viviam assim de esmola. Por quê? Porque para eles as coisas materiais não têm valor nenhum. Se você quiser ter coisas materiais, você precisa trabalhar. Mas como eles vivem no Tao, isso que tem que entender, a mente deles, eles não enxergam a miséria. Eles podem estar na miséria, mas eles não enxergam ela. Como viver na opulência, para eles também, eles não enxergam isso. Não se sentem ter alguma coisa a mais. Isso é onde que quer chegar. Obviamente, é injustiça social. Não quer dizer que, tudo bem, então tem pobres, que bom, né?
Se eles não estão felizes, né? É culpa deles, né? Eles têm que ler um pouco de chá e vão ficar de boa na miséria. Não é assim. Porque, no fim das contas, a gente vê que quem sofre, quem é muito rico também, muito sucesso, sofre também de coisa da cabeça, né? A gente percebe que não pode negar que uma imensa parte dos sofrimentos humanos é causado pelas ilusões sobre a vida, concepções erradas do que é viver, opressão mental, sofrimentos artificialmente elaborados. Saber das coisas pelas quais você não pode fazer nada e ficar feliz com isso. Como você ficaria com o destino? Só um homem de virtude pode fazer isso. Se você agir de acordo com o estado das coisas e esquecer de você, então que lazer você terá de amar a vida e odiar a morte. Haja dessa maneira e vai ficar tudo bem. Isso é o Chuang-Tzu. Eu realmente... Mas eu leio, e mais eu vejo também coisas de psicanálise e tudo assim, é realmente o ego culpado de tudo, né? É a vaca. Tem que jogar o ego no lixo. Quando ele fala agir de acordo com o estado das coisas, isso lembra um pouco o Hegel, porque o Hegel ele fala assim, quando o Hegel ele fala assim, você teve uma ideia de fazer alguma coisa, vai lá e interage com o mundo, sabe? Faz a coisa, que é o mundo que ele vai te levar também a fazer a coisa. Que ele criticava muito a consciência infeliz, que é muito presente hoje em dia, é pessoas que ficam imaginando, eu gostaria de fazer isso, e fica imaginando, eu vou fazer isso, não, vai dar tudo errado, vai dar certo, eu não vou fazer nada. E que imagina uma coisa que não existe. Você pode ter uma ideia, tem que fazer já, tem que ir lá. Aí, todo mundo, quem faz coisa sabe, né? Você começa, por exemplo, que seja, você quer fazer um bolo, mas não sabe muito bem como fazer o bolo. Em vez de ficar e falar assim, nossa, não, acho que não vou fazer, porque vai dar errado, depois tem que fazer isso, e não vou fazer. Quando você está fazendo, tem que fazer as coisas, você faz, né? Aí o mundo que te ajuda, aí você percebe uma coisa e vai, você interage com o mundo. E o ego, ele vai te manter na cabeça, né? Ele te impede de ver o mundo. O que eu falei lá, vamos supor que o ego, ele enche você, né? Por isso que você fica fechado ao mundo. Você tem medo do mundo, tem medo da morte. Então, se você se esvazia desse ego, aí o mundo pode entrar em você. E você pode ficar assim, com o mundo dentro de você, em harmonia com o mundo, no Dao. Isso você já está no Dao. Inclusive os monges Zen, eles falam que eles têm um exercício e que eles tentam esvaziar todo dia a parte deles para o Dao, chama o Dao, entrar neles. É isso assim, imagina se o Dao, que é a organização de tudo, entra em você, aí você acaba agindo em função do Dao e tudo dá certo. E você não está fazendo nada, o Dao que está dentro de você que está fazendo as coisas. E o que impediria isso é você ter um ego que faz assim, aqui não entra, aqui meu e minhas ideias e tal. Você já praticou ou pratica a meditação? Pratico. Você pratica? Pratico. E o que você tira disso? Eu tiro que é um baita ferramental para você ter ferramenta. É uma ferramenta para você estar na presença, para você estar mais pleno, para você perceber que você está experienciando o melhor que você pode experienciar,
Então, você tá absorvendo o máximo, com o máximo potencial, com máxima inteireza. Então, a meditação te traz insight, te traz presença. Então, assim, eu sou outra. Não medito tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, se você tira, né, quem reza, né, um tempinho seu para isso, eu acho que você se torna mais inteira. Então, a meditação é tudo. Sim. E se Não, for, já pratiquei. já praticou Pratico também. e pratica? É. E o que você tira disso? O que te traz a meditação? Nossa, eu acho que é a salvação do universo. Olha. Eu acho que uma pessoa que desenvolveu a proficiência meditativa, ela tá salva de todo tipo de sofrimento, dos piores sofrimentos. E eu tô falando dos piores sofrimentos, né? E se for pegar um sofrimento que é horrível, né? Que é a perda da existência, a angústia da aniquilação, né? E talvez o mais similar da angústia da aniquilação da pessoa que sobrevive à mãe e perdeu um filho, né? Eu acho que se a pessoa consegue ser proficiente no objetivo da meditação e ela realiza o objetivo, ela se salvou. Do pior de todos os pesadelos que são os piores sofrimentos da humanidade. Então é importante mesmo. Eu não tenho dúvida, cara. Quem estudou meditação, eu acho, né? Quem estudou meditação a fundo e realizou o núcleo da meditação, que é o objetivo que todo mundo fala que você tem que chegar naquele ponto, tal, não sei o quê. Eu acho que quem entendeu isso aí, quem tocou isso, quem se misturou com isso, entendeu que isso é o que se tem que buscar para poder sobreviver nessa existência. Né? Ou você é muito controlado e evita o sofrimento, você não se deixa levar pelo sofrimento, não se deixa cair no sofrimento, né? Se você se controla nesse nível, escutando os sábios, né? Você fala, é importante escutar os sábios, tipo, escuta, tal, regradinho, vou fazer tudo certinho para não ter que sofrimento. Eu acho beleza. Agora, se você quer viver a experiência humana de qualquer jeito e fazer o que você quiser e passar pelo sofrimento sem se destruir, sem ser destruído, sem ser fragmentado, a meditação é o que tem que haver. Entendi. Entendeu? Entendi agora. Ok. Já? O que você tirou disso, tira disso? Nossa, cara, meditação que eu pratico meio que os dois, né? Hoje em dia, assim, né? Meditação e auto-hipnose. É muito semelhante um do outro, né? Mas a meditação, cara, é uma forma que eu já consegui de bloquear os pensamentos, de ficar sem pensar em nada. Sem ficar naquele vazio, naquele branco, né? E até levar isso, tipo, andando na rua. De forma que você consegue matar todos os seus pensamentos, não pensa em nada, absolutamente nada. Você está lá só no automático, você saiu totalmente do... Na verdade não, você saiu do automático e está totalmente no manual. Por exemplo, estou andando na rua e tem uma placa do restaurante lá. Almoço por quilo, que... É tão um negócio que eu fico no branco, que eu olho para aquela placa e não leio aquela placa. Não vem aquele negócio de ler. É como se tivesse escrito em chinês, em japonês, vocês não lê. Você passa o olho em cima e você não lê. Tá? Acho muito legal isso aí, porque muita parte das pessoas, problemas que as pessoas têm, né? Se é uma pessoa muito ansiosa, depressiva, é muito pensamento que ela tem dela mesmo. Né? Aqueles pensamentos, isso aqui, vou fazer isso aqui, vai dar errado, isso aqui, isso, não, vai dar uma merda, tudo, né?
de você calar isso aí, ficar sem pensamento nenhum, para mim é excelente. Sim? Já pratiquei mais. Aí o que você você tirou disso? O que fez a meditação com você? Eu acho que a meditação, você é um bom caminho para você se conhecer um pouquinho mais. Porque pelo menos você está sentindo só aquele, você sentir tua respiração ali, ó, você sentindo teu pulmão. Você está sentindo você, sabe? Eu acho que você se aproxima mais de você, é mais fácil você ver as coisas, te ver em situações, se ver propriamente assim, nas situações. Você, quando se pratica bastante meditação, eu acho que a gente fica mais com a mente boa mais de enxergar a gente, sabe? Que é difícil, né? Mas ajuda. Acho que ajuda você controlar seus instintos, assim, sabe? Aquela coisa meio animal que a gente tem, né? Assim, irracional e tal. Eu acho que ajuda a gente a ter mais equilíbrio. Eu gosto muito. Já pratiquei mais e vejo quando eu fico um tempo sem praticar que eu fico bem diferente. Os cavalos põem ovos. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Vida, morte, preservação, perda, fracasso, sucesso, pobreza, riqueza, dignidade, indignidade, calúnia, fama, fome, sede, frio, calor. Essas são as alternâncias do mundo, os trabalhos do destino. Dia e noite, elas mudam de lugar na nossa frente, e a sabedoria não pode enxergar a fonte delas. Portanto, elas não devem ser o suficiente para destruir a sua harmonia. Elas não deveriam ser autorizadas a entrar no espaço da sua mente. Se você puder manter a harmonia e se deleitar nelas, dominar elas e nunca perder a alegria, se você puder fazer isso dia e noite, sem pausa, e transformar tudo em primavera, se misturando com tudo e criando um momento dentro da sua própria mente, isso é o que eu chamo estar no poder. Aí que é a meta do Chan, né? Onde tem que chegar. Você passar por altos e baixos e tudo, coisas boas, coisas ruins e tudo, mas você... Praticar o Dao. Sim. Praticar estar no Dao, ou deixar o Dao dentro de você, para depois chegar aí. Ele fala que essas alternâncias passam na sua frente.
O que é um pouco acabar com o sofrimento, né? Que por exemplo, o que acontece quem faz uma análise, por exemplo, é a pessoa que consegue chegar no momento em que ela entendeu que o mundo é feito de discursos, de palavras, que ela sabe, quem terminou uma análise, vamos dizer, consegue enxergar em qual discurso ela está. Por quê? A gente não controla a linguagem que nos manipula, a linguagem que toma conta. A gente está sempre num discurso e não pode evitar isso. Não pode falar, não, eu não estou em nenhum discurso. Sempre você está num discurso. E a diferença entre uma pessoa que fez uma análise e uma pessoa que não fez, é que uma pessoa que não fez não sabe em que está em um discurso, e a pessoa que fez a análise, ela se reconhece dentro do discurso, que às vezes não é um discurso legal, mas ela sabe reconhecer onde ela está. Na verdade, a análise é você reconhecer que você não tem controle, que não pode fazer nada, mas pelo menos está consciente disso e pode evitar assim ter decepções assim, porque você sabe o que está acontecendo com você. Você diria que a análise traria algum tipo de autoconhecimento, então? Seria essa a posição? Sim, né? É sempre a mesma história. É o lema da filosofia no início: conhece a ti mesmo. O que os mestres Chan falam, assim. Os mestres Chan, eles falam assim, que você, todo mundo, pode ser o mais idiota ou mais... qualquer pessoa dentro tem o Buda. E o Buda é a sua verdadeira natureza. Por que as pessoas se comportam de maneira assim, sofrem e tudo tal? Porque elas, com todas as merdas da sociedade, de tudo, elas não conseguem enxergar quem elas são Buda. Todo mundo é Buda. O Buda não é aquele cara, o Buda está dentro de você. Então o mestre Zen, ele fala, eu vou conhecer quem eu sou, e se quem eu sou é o Buda. E quando você sabe que você é o Buda, aí você descobriu quem você é. Mas não tem, para eles, é por isso que todo eu é tudo, é que todo mundo é igual, na verdade. Eles falam assim, é como o Buda, ele brilha como o sol. Uma pessoa que não sabe é porque tem nuvem na frente, mas o sol está atrás. Então o Zen é para tirar todas as nuvens, para ver o sol, para ver quem você é, o Buda. Mas é todo mundo idêntico. Aí que realmente o ego não faz sentido, porque o ego é justamente falar eu sou diferente dos outros. Para o Zen não, todo mundo é igual. Todo mundo é um Buda. Só que ele é, dependendo das pessoas, ele é mais ou menos encoberto por um monte de merda, de bosta, né? O ego impede esse despertar, assim. Exatamente. Isso. E o que eles chamam de iluminação é quando você já chegou a ver o Buda dentro de você. Então, quando ele fala todas essas coisas passam, e isso que eu tentei falar um pouco, e que acho que isso evita, por exemplo, a questão da angústia ou os problemas, a tristeza que a gente sente quando a gente sempre pensa, está agora, mas está pensando em outras coisas que afetam esse agora e que faz com que a gente se sente mal. Tem o negócio na moda que fala assim, aproveita o momento presente. Sabe? Essas frasezinhas, né? Pau para burro, pouca tá burro aqui. Se você reflete sobre isso, não tem muito sentido isso. Porque primeiro, somos condenados a viver no presente. A gente sempre está no presente, né? Ou os monges zen, eles não... Tem um que eu escutei assim, que ele fala que esse momento presente não existe, né? Porque na verdade para o mestre zen não existe o tempo. É uma coisa que eu tinha visto vamos falar, não existe tempo. Daí você fala, mas não, mas porque as pessoas nascem e morrem, então passou um tempo. Aí o mestre Zen fala assim, não, o mundo a vida brota, não para de brotar, né?
e depois apodrece. Na verdade, você pode sentir o que nós chamamos de tempo, mas que não existe. É que as coisas apodrecem. A gente apodrece até virar pó. Mas o mundo é assim, brota. Aquela coisa é incompreensível, né? Porque que brota tanto, mas brota. Brota e depois apodrece. Então a gente poderia falar, vamos medir o tempo em função do apodrecimento da coisa, né? Mas não pode, para um mestre zen, não pode falar do tempo presente, porque não existe tempo em si. As coisas apodrecem. Mas o que eu acho, que eu entendo assim, é que justamente quando pratica o sentar, né? Que eu vou chamar de sentar, não vou chamar de meditação, mas é isso. E você está sentir que está agora, né? Independente dos seus pensamentos, tudo, porque isso é uma coisa que não muda nunca. Você sempre está você. A prova, eles trabalham muito a respiração, né? A respiração não para. Que bom que não para. Mas ela não para nunca, até quando se dorme. Essa respiração, ela não muda nunca. E é isso que você é. Agora eu estou respirando. E se você realmente sente isso, porque isso é uma coisa que normalmente a gente não pensa nunca, né? A gente só pensa no futuro, o que vai acontecer amanhã, o que meus problemas, as coisas que eu tenho que fazer, tudo. Mas em nenhum momento a gente fica sentindo que estamos em vida. E se consegue ter essa sensação, então a gente não pode conhecer momentos frente à vida, morte, perda, fracasso, sucesso, pobreza, tudo. Se a gente fica concentrado nisso, nada mudou. Ainda está respirando. Essa coisa é constante. E nessa constância que o mestre Zen, ele consegue ficar de boa com tudo, porque ele fica concentrado nisso. Agora, quando eles falam assim, aproveita o momento, quer dizer, come muito agora, transa muito, chapa muito. É isso que é aproveitar o momento presente, mas não tem nada a ver com isso. O que você acha dessa frase, né? Essa frase, tem que curtir, tem que aproveitar o momento presente. O que você acha dessa frase? Tem que curtir, tem que aproveitar o momento presente. Quando você fala isso para um adolescente, vai soar de um jeito. Para um adulto, vai soar de outro jeito. Para uma criança, vai soar de outro jeito, né? Quando eu sou adolescente, vou sair isso aqui, vou fazer isso aqui, balar isso aqui. Tá lá pros 30 e poucos anos, chegando pros 40. Para mim, aproveitar o dia, aproveitar. Tô bem, isso aqui tá tranquilo, eu consigo viajar, consigo fazer isso aqui, tô com a minha namorada, que eu vou casar daqui a pouco também. Então, eu acho importante também, né? Não pode ser só trabalho, as coisas, tem que curtir. Porque não sabe que você vai morrer daqui a pouco, cai morto daqui a 1 hora, 2 horas. Então tem pelo menos, muita gente conheço, eu já conheci, que as pessoas, workaholic total, trabalham num sábado, domingo, e morre. Não deu nem tempo de fazer nada, nem gastar dinheiro, nem nada. Morreu lá há poucos anos. Falei, isso que é sacanagem, você não aproveitou. É claro que para uma pessoa que seja meio workaholic deve gostar muito de trabalhar também, é meio que o lazer dela, o trabalho, né? Mas podia ser diferente, né? É isso mesmo. Acho que às vezes dá pra fazer, é interessante. Pra aprender o que é a existência, porque você pode curtir, eu acho legal isso aí. Curte, vamos fazer uma festa hoje, vai. Faz o que você quiser. Você come quanto você quiser, você bebe quanto você quiser, você fuma quanto você quiser. Da hora, curtição. Mas depois você vai ver, isso tem uma consequência. Né? Então, assim, não sei se você está perguntando o que você acha, bom, ruim, neutro. Eu não acho nem bom nem ruim, eu acho assim, que é uma... Eu acho que é uma coisa interessante para a experiência.
de entender a existência. Porque eu não consigo passar um dia, porque eu me lanço nas experiências, eu gosto pra caramba de beber, e tem minha ressaca no dia seguinte. Mas pra mim isso puta, cara, é só a coisa do dia e da noite. Né? É a experiência de ter uma coisa da outra. E depois, quando passa a ressaca, eu falo, nossa, cara, que bom que é ficar saudável, que legal. Agora eu posso beber de novo. Aí bebe de novo. Daí fica ruim. Depois fica saudável, fica ruim, fica saudável. Então assim, se lançar a experiência, eu acho interessante por causa disso, pra você poder enxergar isso só. Não tem um lance assim, tipo, né, Carpe Diem, né? Parece que é uma coisa de um filme, né? Que surgiram com isso. Isso, eu acho que é uma coisa antiga, né? Já existe há muito tempo, mas ficou muito popularizado na época daquele filme dos Poetas Mortos, né? Do Robin Williams. Até que o cara se suicidou, né? O cara acho que não seguiu muito, não serviu pra ele o lance, né? Mas eu acho que aquilo lá é uma bobagem, né? Uma bobagem do tipo, viva a vida como se isso fosse a solução para os problemas da existência. Não acho, não. Ih, cara, é só arrumar mais problema da existência. Né? Curte muito, sofre muito. Acho 100%. Sim. Você tem que carpir esse quintal todo. Então curta. Só eu vou curtir. Eu vou carpir o quintal com muito gosto. Vou tirar todos os matinhos. Vou não sei o quê. Eu tenho que lavar roupa. Então eu vou deixar minha roupa muito branquinha, muito linda. Tudo é melhor se você não mastiga, engole inteiro. Tudo é óleo de peixe. Tá bom. Ômega 3. Você mordeu? Quer um negócio para tirar gosto? Não, tá bom. Eu achava que era mel. Não. Eu acho isso, que tem que ser, não no sentido de, curtir, não sei qual sentido você está perguntando, mas eu acho importante, tudo que você fizer, você vê alguma coisa legal naquilo, sabe? Vê que é legal o que você está fazendo. Mesmo que seja uma coisa que você não goste muito, lavar louça. Mas falar, eu vou lavar a louça bem legal, vou deixar bem bonitinha já que estou lavando. A ação fica mais agradável, o negócio fica mais bonito. E é isso, eu concordo muito com isso. Sim. Tudo tem que ser vivido com muita força, tem que ser curtido com muita força. Você está trabalhando? Trabalhe com força. Você está na praia sem fazer nada? Não faça nada mesmo, não fique pensando no teu trabalho. Não faz nada também, sabe? Eu acho que tem que ser assim. Então, a sua resposta foi do que falaria o mestre Zen, né? Porque você não falou curtir, não, tem que sair, tem que beber, tem que... Não. Curtir o momento. Às vezes as preocupações não deixam a gente estar plenamente no lugar, né? Às vezes o lugar está tão zen, e você fica pensando naquilo e acaba não aproveitando direito o negócio. Às vezes você quer tanto estar não sei aonde que você não enxergue que estar aqui é muito melhor do que estar lá, por exemplo, né? Eu acho que é verdade. Muito. Assim, dentro da concepção. Porque o que é curtir e aproveitar, né? Pra mim é uma coisa. E tá tudo bem. Se pra você é outra, tá tudo bem. Cada um na sua. Mas eu concordo. Tem que curtir e aproveitar, tem que estar presente. O que tem que curtir e aproveitar representa pra mim? Por eu concordar, né? É estar presente. Estar sempre aprendendo, sempre com um olhar diferente, sempre querendo possibilidades de daqui a 10 anos, como é que vai ser, isso daqui é legal, nossa, isso aqui mudou minha cabeça completamente. Então, isso para mim tem que curtir, isso é viver, né? Então, essa frase significa isso para mim, então eu concordo. Sim. Porque tem pessoas que vão ter que curtir a vontade, tem que se drogar, tem que sair, tem que viajar mas assim, para lado, tem que... eu vou dizer, aí que tá. O que é o certo e o errado? Aí a gente vai para aquela pergunta. É a verdade, tá
é a sua verdade, tudo bem. Não é a minha, mas cada um na sua, né? É preciso sair do campo para fazer um retiro espiritual. Vou no centro da maior cidade do continente americano para ter certeza de não interagir com ninguém. Para ficar realmente só, apenas comigo mesmo. Dona Celina!
que amor es un sufrir. Quiero por los dos dijo pasar, tal vez aquí te igual, algún amor sentimental. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni orarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.高威廉一碰到就逃不掉，前一阵子在报告这个飞行记录了，这飞机就差那么一点点，2只飞机啪碰撞过去，一下来50几个人，50几个人，在看飞机的时候看得很高兴啊，等一下哭了一定50几个人。他也不知道说，我今天去看飞机表演，今天要再见了，怎样啦？要不然就赶快大吃一顿啦。因为时空是建立在立体，那么那个立体的本身歌星影星这个例子大概就比较多了这个例子就比较多了有的人一补大的不像话那个鼻子是大的实在是太大了，那隆鼻是因为有我执的观念，所以产生 x 轴、y 轴跟 z 轴，加上时间是4度空间。
O fogo não é quente. Não seja a encarnação da fama. Não seja um depósito de esquemas. Não seja o empreendedor de projetos. Não seja o dono da sabedoria. Incorpora ao máximo o que não tem fim. E anda onde não tem trilha. Agarre-se a tudo que você recebeu do céu, mas não pensa que você conseguiu alguma coisa. Seja vazio, só isso. O homem perfeito usa sua mente como um espelho, indo atrás de nada, acolhendo nada, respondendo, mas sem armazenar. Assim, ele pode vencer as coisas e não se machucar. Muitas vezes eles dão a imagem do mestre que ele é um espelho. Você imagina, o espelho ele reflete o que tem na frente porque ele se mescla com, com o que tem na frente. Ele é em total acordo com o que está. Imagina um espelho anda no caminho, ele se reflete, ele é o caminho. E não seja a encarnação da fama, né? Tem uma crise de identidade, né? Tem muita gente que fala de identidade. A minha identidade. Tem os nazistas que voltam, né? Eu sou branco. Os negros falam, eu sou negro. Os gays falam, eu sou gay. As mulheres, sou mulher. Os homens, sou homem. Bom, você já entendeu que para Chuang a identidade não... é melhor não ter identidade. Aí, seguinte, vamos voltar ao professor Möller, da Universidade de Macau, que eu já falei antes, né? Ele tenta, né, filosofar. Ele é um especialista do Chuang e tudo isso. Ele é alemão e mora em Macau, na China. Aí ele inventou uma nova coisa. Assim. Aí ele fala uma ideia dele, né? Ele fala assim, antigamente, ele fala da identidade, né? Como que as pessoas se definem. O jeito de se definir. Ele fala, tem a sinceridade. Primeira etapa, a sinceridade seria se definir como a pessoa que você é na sociedade ou na família. Por exemplo, falar, eu sou professor. Falar, eu sou irmão. Você fala da sua função. A sinceridade, você fala assim, eu tenho esse papel na sociedade. Que antigamente seria o jeito que as pessoas se definiam, né? Eu sou isso. Mas depois, com o tempo, passamos a uma outra forma que ele chama de autenticidade, que aí de falar, se eu falasse, eu sou professor, é a sinceridade. A autenticidade seria, eu sou professor, mas na verdade, sabe, eu sou assim, eu gosto disso, de tal. É um jeito que a gente vai se definir falando mais da gente, que na verdade o que a gente acha da gente, né? Não é? A autenticidade é falar assim, não, eu sou assim porque na verdade eu gosto disso, né? Você não se limita mais só à sua função. Você não é só um professor. Você também é uma pessoa que gosta de tantas coisas, tal. Autenticidade. Aí ele inventou um terceiro negócio que apareceu hoje. Em inglês é Profelicity, que em português poderia traduzir por perfilicidade. A perfilicidade vem do perfil. Esse é o perfil nas mídias sociais. Ou seja, que hoje muita gente tem um personagem na mídia social. Eu sou youtuber, eu tenho uma personagem. Boa parte dos usuários, né? Hã? Boa parte dos Sim. usuários criaram um personagem, até para eles mesmos. Isso. Você tem um perfil que você mostra, tipo assim, todas as pessoas que vão ver esse perfil não te conhecem pessoalmente, mas sabem desse perfil, a imagem que você quer passar, por exemplo, no Instagram, essas coisas, né? Sim. Você mostra quem você é. Aí ele fala que aí é um pouco mais complicado. Porque quando a gente vê um perfil, ou os perfis no Instagram, por exemplo, essas coisas assim. Estamos olhando para uma coisa que você definiu, né? Que você quer mostrar. Só que ao mesmo tempo, as pessoas vão olhar
as outras pessoas que comentam sobre você. Por exemplo, passamos de um momento que a gente não está olhando diretamente para a pessoa, mas a gente quer saber da pessoa olhando o que os outros falam dela. A opinião dos outros sobre aquela pessoa. Isso. Que é a mesma coisa sobre um restaurante, por exemplo. Antigamente a gente andava na rua, vê um restaurante e entra. Hoje, você vê o restaurante na internet e você olha primeiro o que as pessoas falam dele. Aí se as pessoas falam bem, você vai. Se falam mal, você não vai. Mas você não olhou a coisa. Você olha o que os outros falam. Então, estamos assim... Estamos olhando não para mim, para quem fala de mim. Para saber quem eu sou. Aí complica, né? Isso assim, que não é o tema que eu quero falar, mas é problemático com os adolescentes, por exemplo, né? Que criam um personagem, que eles colocam na mídia e olham o que os outros falam. Eles mesmos não sabem bem quem eles são, né? Aí eles olham o que os outros acham dessa coisa que não é nem ele bem mesmo, então fica bem complicado de você bolar a própria personalidade com isso. Sim. Porque sabendo que o que as outras pessoas falam não é sobre você, é sobre elas. Eu repito sempre, quando você dá uma opinião, quando você fala eu gosto ou não gosto, você está falando de você. Então vamos ter adolescentes que se definem em função de uma opinião de pessoas que falam delas mesmas. Aí, eu pessoalmente, se eu quero falar assim, como eu me defino, eu sou youtuber. E professor. Professor e tal. Aí eu fiquei refletindo nisso, aí eu pensei, se eu me definir de tal maneira, vai parecer assim que eu estou me achando. Mas também eu posso me definir de uma forma em que estou esquecendo umas coisas que poderia falar, né? Que estou me desprezando um pouco, tal. E eu cheguei à conclusão que eu sou incapaz de me definir. Eu não sei como me definir, mas sempre alguém vai te pedir de se definir. E achei a solução. Agora, quando alguém me pergunta, aí você o que e tal? Eu falo, eu sou nada. Eu sou nada. Porque a partir daí eu sou livre. Se eu sou nada, não sou obrigado a nada. Eu não vou... Opina em nada. É? Mas opina, sim. Sim, mas é nada que opina, né? Que vai criticar. Se fosse o professor que opina, a gente vai conversar. Mas quem falou é nada. O que o cara é? Nada. Aí eu me liberto. Eu sou completamente livre, porque eu não tenho assim que manter um perfil, né? Perfilicidade. A pessoa que as pessoas que têm, né, aqueles negócios de Instagram, né, um personagem que criaram, eles têm que manter isso. Se sair disso, daí não é mais esse personagem. Mas a partir do momento que você não é nada, você não é obrigado a nada. E o que eu acho o efeito que tem em mim é que me liberta. Eu não tenho, né? Se eu não fizer nada, também ninguém vai reclamar, porque não sou nada. Por ser nada, não sou obrigado a nada. Qualquer coisa que eu fizer já será melhor do que nada, né? Eu acho que isso aí é muito forte, sabe? Isso aí de rede social, eu vejo pela minha filha e pelos amigos dos meus filhos, em geral, assim, dos filhos em geral, sabe? Eu acho muito forte. Por exemplo, eu não... Acho que é porque eu não fico muito em rede, sabia? Já fiquei muito. Agora eu fico pouco em rede social e eu não... Eu acho que eu estou errado às vezes. Eu falo, meu Deus, eu não quero saber de nada. Eu estou meio alienada. Não me interessam, umas coisas não me interessam, sabe? Por exemplo, eu pegar... Você me interessa. Por exemplo, eu quero conhecer o teu trabalho, eu vou ali e tal. Mas... por exemplo, às vezes a pessoa pega
e comenta com a outra. Ai, sabe fulana? Aí você fala, sei, irmã não sei de quem é. Nossa, ela foi para Tailândia, ela postou uma foto, ela tá num lugar incrível, ali que então, eu já não me interesso, sabe, não gosto. Aí eu falo, essa pessoa vem falar isso para mim, eu falo, essa pessoa mostrar o lugar, então eu não sei muito o que falar sobre isso, mas eu creio que as pessoas que vivem muito isso, com certeza é meio dita regras também para elas. O que está usando, o que dá um modelito legal. Você posta uma sabe? foto, você está pensando o que os outros vão pensar de mim. E depois você olha os comentários. Depois olha os comentários, fala, gostaram. Ai, essa foto pegou bem. Sabe? Já aconteceu de eu pôr foto, eu falei, vou pôr essa foto. Nossa, aí teve uma que teve 82 comentários. Aí o que você fala? Dessa vez eu peguei bem. Porque às vezes você põe umas coisas, 2, 3 pessoas fazem um comentário sinceríssimo. Que legal. Outro fala, isso aqui não me interessou. Mas aquela foto que chamou atenção, ela põe um coraçãozinho lá, mas tá ganhando andando, entendeu? Pôs, porque ela pôs uma foto diferente, eu tenho que curtir. E aí você tá lá no Instagram, eu curto você. Mas eu curti você por quê? Porque eu te vi hoje com você, levou o Nicolas, deu um alô, né? Fiquei, tal. Aí o de baixo, eu não tô mais afim de curtir nada, a pessoa, já aconteceu da pessoa falar, eu vi que você curtiu não sei o que e não curtiu isso. Viu? Tá vendo? Mas eu não vivo essa realidade, viu? Às vezes eu falo, eu tenho que estar mais por dentro. Nem dos meus filhos eu vejo. O Paulo tá viajando, às vezes ele manda, você viu não sei o que eu pus no teu Instagram? Uma mensagem, eu mandei uma foto para você. Em particular, eu não demoro 3, 4 dias para ver. Eu trabalho com bastante jovem, né? E assim, eu vejo assim que num certo momento do nosso desenvolvimento pessoal, e talvez eu não esteja falando nada muito diferente do pessoal que trabalha com desenvolvimento humano e tal, Erickson, talvez. Em algum momento da existência, cara, isso é muito interessante de ver, porque eu não tinha consciência disso quando eu estava vivendo, mas eu olho hoje e vejo isso como uma coisa muito real, assim, é que o olhar do outro, ele é muito importante. Ele é quase... A gente é quase dependente do olhar que o outro tem em relação a gente. A ponto, por exemplo, nossa, cara, sei lá, tô lá conversando com um adolescente ou uma adolescente, e o sofrimento da vida dela é que a amiguinha dela não tá mais conversando com ela, porque pegou mal com alguma coisa que ela fez ou falou. Mas aquilo cria um senso de sofrimento tão profundo, como se aquilo fosse um definidor da própria existência dela, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa de uma fase da vida, da importância do olhar do outro, que cria talvez essa perfilização, né? Essa necessidade de se expor, esse ser como a maioria quer que você seja, talvez até seja uma forma social de se adaptar, né? Mas eu acho que isso é uma se for olhar do ponto de vista de um adulto maduro, já ou um idoso, isso tem pouca relevância. Porque eu acho que lá na frente, o que a gente observa é a pessoa existindo a partir dela mesma.
né, como indivíduo, assim, como uma unidade, assim, um indivíduo mesmo, na acepção do termo, assim, é só um, né? E com essa existência, tendo, acho que essa sensação de poder existir dessa forma, independente, não totalmente independente, mas muito mais independentemente do que os outros pensam que você deveria ser em termos de adequação, assim, acho que a assunção, né, será que existe, será que serve para esse termo? A assunção de quem você é, no termo de aceitação de quem você é e a existência do seu ser como você é enquanto individualidade. Essa ideia de perfilização me traz essa perspectiva, assim, de um amadurecimento que foge cada vez mais do olhar do outro. Uma coisa muito interessante, né? A gente, na sociedade mesmo, a gente meio que entra no personagem das coisas, né? Você vê uma televisão, o professor entrevistando lá, policial civil, tá? Olá, José, Pedro, não sei o quê. Aí você vê ele falando lá, policial civil, não sei o quê, aparece o nome dele, policial civil. Aí tá, beleza, ficar entrevistando, você vê que a pessoa entra naquele personagem mesmo, policial. E eu acho muito estranho isso aí, porque ou tirando esse contexto policial, qualquer pessoa, professor, autônomo, tá lá, professor. Eu pergunto, por que você tem que colocar a profissão da pessoa ali? Isso define quem você é, professor, policial, autônomo, não sei o quê. Você não tem nada a ver com o seu... Você não é a sua profissão. Você é você. Né? Na verdade, você está lendo o seu próprio nome ali. Socialmente, só para saber. Aí esse aqui é tal pessoa. Mas aí você está além do seu próprio nome, até, vamos dizer assim. Né? Então, nossa sociedade, a gente meio que vai meio que incorporando esses personagens aqui, né? Por exemplo, que nem eu, assim, meu terapeuta. Se eu quisesse trabalhar do jeito que eu queria trabalhar mesmo, seria de regata e shorts. O cliente que queria fazer, ia chegar aqui e queria fazer. Não, eu tenho que corresponder a uma expectativa, né, que as pessoas têm de, é assim que uma pessoa tem que ser. É assim que tem que ser. Um profissional assim tem que ser desse jeito. Mas só eu, de verdade... você ficar extremamente famoso, você vai poder se permitir isso. Aí sim. Quando você vai ter fila de gente querendo... Aí é tipo o Silvio Santos, né, quando vai para os Estados Unidos, ele vai, né, com a roupa tão zoada, cara, né? Fala, ninguém me conhece lá. Ó, pra ele quer o anonimato lá, né? E, eu tô lá com você, vê que o cara, assim, ninguém reconhece o cara, né? Tá de claro branco lá, de regata, lá de choque, cada... né? Mas o negócio da sociedade é esse negócio mesmo, de assumir esses personagens. Eu acho muito interessante, muito engraçado. Né? Quando os adolescentes vão querer se definir em função do olhar dos outros, que eles mesmos não se definem, eles vão se definir em função dos comentários que eles recebem. Sim, ou de uma pseudo-realidade de um Instagram, de um cara que está ali e que aquilo ali não é real. Isso é real. Né, vamos dizer. Podemos considerar, né? Eu acho que é mais palpável do que o que está atrás ali, né? Para as curtidas. Tem o efeito, tem a maquiagem, né? Eu acho assim, como eu sou de outra geração, existe um estranhamento, né? Eu não sou da geração dessa, né, do Instagram, então assim, eu sou da geração disso, da troca, da conversa, da troca de experiência. Inclusive hoje eu já tive um bate-papo lá com as meninas sobre a questão do Instagram, assim, de se realmente colocar, de como você encara como realidade aquilo ali. Aquilo ali é um filme, aquilo ali é um comercial de si próprio, né? Então, assim, essa classificação, para mim, a terceira classificação é totalmente
irreal para mim, assim. Mas talvez por conta da minha geração, né? Do meu entendimento, de eu achar que isso aqui é melhor. Mas aquilo ali é uma outra etapa, né? E eu não sei aonde essa etapa transitória vai levar essa geração, porque vai levar a algum lugar, né? Mas para mim ainda existe um estranhamento. Eu sou muito mais da autenticidade, da sinceridade, do que de uma opinião baseada em outra, né? Então, assim, de um outro achar que a cor do meu cabelo é legal, de um outro achar que essa roupa não tá legal, sabe? Então, quando ele fala, não seja um depósito de esquemas, o que estou fazendo agora? Estou repetindo o negócio do professor Möller. Eu estou sendo um depósito de esquemas. Quando ele diz esquemas, ele está falando o quê? De ideias? De ideias. Por exemplo, agora eu não criei absolutamente nada, eu só repeti o que o cara falou. Isso impediu o fato de eu ter repetido o que ele falou, né? Eu falei da teoria dele, me impediu de criar uma coisa nova, me impediu de ser eu. Agora é como se eu não estivesse aqui, né? Eu poderia até passar do link do professor Möller e você se vira, entendeu? Mas aqui não sou eu estou sendo um depósito de esquemas. Então eu não fazer muito isso, mas fazer o quê, né? A gente não é. Sim, mas. Então ele fala que tem que andar onde não tem trilha, né? O problema é que somos muito influenciáveis, assim, é como a gente sempre cai, o que eu falo, sempre cai num discurso. A gente deveria, toda vez que a gente pensa uma coisa, por exemplo, a gente deveria falar assim, não, isso está errado. Uma boa atitude seria isso. Toda vez que eu penso, nossa, que coisa... Se eu li esse negócio do professor Möller, eu falar, o que eu estou concordando, né? Não deveria. Eu deveria falar, que merda é essa? O que ele acha? Eu deveria me esforçar a contestar isso. Aí eu criaria uma coisa nova. Isso me deu uma ideia. Acho que eu vou fazer isso. Vou pegar muitas coisas que eu gosto e vou tentar discordar delas ou tal, que isso vai me permitir criar outra coisa. Porque não adianta repetir o que os outros falam, né? E quando fala assim, né, eu estou pensando ser aberta ao DAO, por exemplo. A gente fala, vamos sair hoje no restaurante, aí vamos olhar na internet, onde tem o restaurante. Vamos ver o que os outros falam no restaurante. Vamos acabando indo no restaurante em que muita gente vai, obviamente. Você vai repetir e fazer o que os outros fazem, que todo mundo fez e até comentou já comeu já. Talvez seria mais interessante ir justamente no lugar onde ninguém vai. Que talvez a comida ela não é tão boa, mas vai que lá vai acontecer uma coisa nova. Talvez vai conhecer uma pessoa que não imaginava, que não fala no site. Aí seria realmente abrir ao DAO, né? Da mesma maneira, quando a gente fala...
todo mundo tenta encontrar uma pessoa na vida que seja parecido com a gente, né? Vamos querer formar um casal com uma pessoa que é parecida com a gente, né? Que compartilha os mesmos lazeres, inclusive, né? Os aplicativos de encontros, né? Eles têm match, né? Filtrar. Você filtra, né? Você pode escolher uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você. Aí, para aumentar As chances de dar certo. as chances de dar certo. Obviamente. Só que talvez é errado fazer isso. Talvez justamente para descobrir uma coisa nova e tal, teria que justamente ir atrás de pessoas que não têm nada a ver com você, absolutamente nada. Para se abrir a uma coisa diferente, né? Não ficar se reforçando a mesma coisa que você já é. E descobrir coisas que você não conhece. Não armazena, né? Exatamente o olhar da criança. A criança está aberta, ela olha assim, ela vê uma coisa que acontece, ela não está entendendo a coisa, ela só vê a coisa acontecendo. E ela recebe totalmente essa coisa. É por isso que uma criança não vai discordar, ou tipo assim, pega a coisa e pronto, não vai achar ridículo, não vai achar assim. É assim, né? É por isso que você pode contar histórias para as crianças, elas vivem a história. Olhar as coisas como se fosse a primeira vez, né? E o adulto, ele olha o que tem dentro. Ele vê uma coisa e já na hora ele vai identificar uma coisa que ele já tem nele, então ele não enxerga nada. A vida e a morte são determinadas, como a sucessão da noite e do dia. São como uma coisa do céu. Tem algumas coisas com as quais o homem não pode fazer nada. Tudo depende da natureza das criaturas. Então, todas as coisas no mundo, simples e complacentes, vivem e nunca sabem como chegaram a viver. Todas as coisas repentinas e involuntárias conseguem o que elas precisam e nunca sabem como elas conseguiram. Passado e presente têm sido o mesmo. Nada pode prejudicar isso. Porque então, vir com benevolência e integridade, emaranhado em cola e laca, cordas e linhas, e tentar andar no reino do Tao e de sua virtude. Você só vai confundir o mundo. Aqui, cola lá, que corda, está falando do Confúcio, né? Os sábios, que está tudo vestido assim, com aqueles negócios lá, que falam que eles têm o Tao, né? Confúcio fala que segue o Tao. Para o Chuang Tzu, esse povo só vai confundir as coisas. Isso é bem contra, né, religiões e os moralistas, né? As coisas em si, elas vivem de uma coisa, se existe, os bichos tal, eles não se perguntam o que eles fazem. E eles fazem as coisas sem saber por quê. Mas eles conseguem tudo. O homem, ele não consegue porque ele tem a consciência, né? É o problema, né? Isso levando em conta que o Chan não é humanista, né? O Chan, ele compara o homem com o resto. Coisa que eu acho incomparável. O mundo humano não é o mundo dos bichos, mas o Chuang Tzu coloca o ser humano como um bicho problemático no meio de tudo isso. E por isso que ele fala que não tem que falar de benevolência e integridade, são coisas humanas, né? Qual é, segundo você, né, qual é a ligação entre o ser humano e a natureza? Qual é a relação que eles têm? Olha, eu acho que
nós somos feitos da mesma matéria-prima, somos átomos, então existem aí diferentes, né, vibrações ali, mas assim, a gente é um sopão. Então, assim, é a mesma coisa. Eu acho que ela pode me servir, eu posso servir, pode ser trocado e eu posso alimentá-la do meu jeito e ela me alimenta, ela me supre. É uma troca, é tudo junto e misturado. Então, assim, eu acho que a natureza, ela tem para mim, é um suprimento. Através dela, eu consigo realizar as coisas que eu quero realizar de dentro para fora. Ela é muito importante por isso, dá o upgrade, né? Então, acho que ela mais me serve do que o Silvo, né? Todos, um depende do outro totalmente, né? O homem, como a gente é hospedeiro desse planeta, né? A gente não pode, vamos dizer, o hóspede não pode matar o hospedeiro, né? Senão já era, acabou tudo. Mas totalmente. Como é que era a questão mesmo? A questão seria saber qual é a ligação entre o homem e a natureza. Tá, a ligação. Qual é a relação que tem entre o homem e a natureza? O que é? Uhum. Então, igual como eu falei, relação, cara. Você falou, você sente como se fosse, né, o hospedeiro e o hóspede, né? Isso. Ou tem... Não, tem mais, porque tá fugindo agora. Peraí, deixa eu só pensar aqui. Que eu acredito que realmente o ser humano não foi feito pra achar isso que é normal, né? Por exemplo, coisas totalmente antinaturais, como prédio, casa, né? Embora a sociedade esteja evoluindo, né? Mas que ele não... Por mais que tudo isso que vai crescer mais pra frente, né? Onde é a roça hoje em dia, daqui a, sei lá, 40, 50 anos talvez nem seja mais, né? Já esteja tudo cidade já. Mas não pode perder essa ligação. A gente vê muito caso de depressão, o pessoal fica... Até tem leis, não sei se é no Brasil, em alguns países, que tem que ter uma janela onde a pessoa está trabalhando, a pessoa recebeu o sol, vê o céu, não sabe nem se é de dia, se é de noite, né? Então acho que é importante, você não pode perder essa ligação que tem na natureza. Olha, pra mim o homem é um ser muito natural. A gente da forma como eu vejo, eu me considero muito etólogo. Eu até sou retrógrado, porque quando eu falo disso, todo mundo não gosta do que eu falo. Falo do Lorenz lá, anos 60, daquela antropologia mais antiga, assim. E eu falo, não, pra mim a gente é um organismo, é um bicho. É um bicho, a gente não tem diferença de bicho. A gente é uma natureza, é um reflexo da natureza que a gente observa. Né? Pra mim não tem diferença. Né? E eu brigo, eu tenho duas grandes amigas, a Maria Paula e a Lauren. E elas ficam loucas da vida comigo quando eu falo isso com elas. Porque a minha perspectiva é muito, muito etológica. E pra mim isso é muito óbvio, assim. E elas, cara, porque elas criam uma entidade extra-humana, que pra mim o humano é só isso daqui, né? Elas criam uma entidade extra-humana, elas pagam um preço, assim, eu acho que eu tenho um sofrimento, mas os sofrimentos que elas têm é muito maior. Então, por exemplo, se eu tomo minha cerveja, fumo meu charuto, as coisas que eu gosto, minhas drogas, né? Elas, além do tabaco e do álcool, elas têm que tomar algum de benzodiazepínico, algum tricíclico, para dar conta. Então, assim, eu acho que eu tô um pouco mais adequado, acho, né? Daí fazendo essa leitura, assim, quanto que eu preciso, né, para poder lidar com isso, para poder... Então, assim, eu acho que a minha leitura é essa, assim, e eu acho que, para mim, o homem é um ser muito natural. Para mim é total. 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 Você fala pra você é a natureza.
Para mim, eu acho que para o ser humano, eu acho que não é só para mim, sabe? Eu acho que é para o ser humano todo. Eu acho que as árvores, a flora toda, eu acho que tudo tem vida mesmo, sabe? Acho que elas sentem. Você percebe que tem planta que você põe no lugar, ela não gosta, se tira ela perto do alecrim, ela vai. Manjericão não pode com alecrim. Não pode. Não, eles não se gostam. Então, a natureza, ela tem tudo, ela dá tudo pra gente, sabe? As plantas, e a gente não faz nada por ela, né? A gente só usufrui. Eu acho que ela acalma, eu acho que você não paga, é uma coisa que você não precisa pagar por ela. Você vai na beira do mar ali, na praia, senta e fica ali assim, ó, olhando o pôr do sol, olhando as coisas, e pensando, e meditando ali, de graça, não é? Então eu acho que é uma relação plena. Eu acho que o homem devia encarar isso de uma maneira assim, com muito mais respeito, que acho que ele ia se dar bem melhor. Porque do jeito que está indo... Minha definição de esperteza não tem nada a ver com benevolência e integridade. Significa ser esperto em relação à sua virtude, só isso. Minha definição de esperteza não tem nada a ver com benevolência e integridade. Significa seguir a verdadeira forma de sua natureza inata. Só isso. Quando falo em ouvir bem, não quero dizer escutar os outros. Quero dizer simplesmente escutar você mesmo. Quando falo em olhar bem, não falo olhar para os outros. Quero dizer simplesmente olhar para você mesmo. Aquele que não olha para ele mesmo, mas olha para os outros, que não foca nele mesmo, mas foca nos outros, consegue o que os outros homens conseguiram e fracassa em conseguir o que ele mesmo conseguiu. Ele acha alegria no que dá alegria para os outros, mas não acha alegria no que traria alegria para ele mesmo. E se ele acha alegria no que traz alegria para os outros, mas não acha alegria no que traz alegria para ele mesmo, então ele é um ladrão ou um boi. Ou seja, ele é igualmente iludido e perverso. Eu sinto um sentimento de vergonha frente ao Tao e à sua virtude. E por essa razão, não me aventuro em me elevar em atos de benevolência e de integridade ou em me abaixar em práticas iludidas ou perversas. Aqui ele fala que em inglês fala Robert Joe, o ladrão Joe. O ladrão Joe era um ladrão sanguinário, horrível, cruel. Ele tinha 9.000 seguidores e quando chegava em lugares matava, torturava, até comia gente, carne humana. Mas em que época é isso? Na época esse ladrão Joe, ele é talvez um ser mítico, não sei, né? Não sei se ele existiu de verdade. Mas ele simboliza, assim, era o horror. Tipo, se eles pegavam as mulheres, tudo, tal. É uma crueldade terrível. Só que ele enfrentou Confúcio. Aí fala daquele ladrão Zhou. Ele fala do Boi. Boi, na verdade, ele andava com o irmão dele, o Shu Qi. Eram filósofos artistas que justamente lutaram para a benevolência e a integridade e acabaram morrendo de fome. Aqui ele quer atacar um pouco as religiões, os sábios, os moralistas, as instituições que pregam a bondade. É papo furado isso. São um bando de hipócritas que se olham uns aos outros para mostrar que são melhores que os outros. Muitas vezes, né, esses grupos, essas coisas, para esconder, né, maldades.
maior exemplo que temos, né? A Igreja Católica, né? Onde tem mais pedófilos. Em várias outras religiões também. Quantos gurus lá, A hipocrisia está realmente. espiritual, são todos assim, abusadores de mulheres, né? Muitas vezes, assim, vamos achar assim, as pessoas mais cruéis, tudo nesses ambientes, porque, obviamente, quando você é uma pessoa que tem, né, os pedófilos, estupradores, assim, tem que se esconder de uma maneira, né? Então, o melhor lugar para se esconder é justamente mostrando que é uma pessoa do bem, da bondade, do coração, na mão. Como é que chama aquele João Santo, não é? Como é? João de Deus. João de Deus, né? Então, tá, parece que estava fazendo algumas coisas Qual Deus? erradas. Só que a gente não sabe, né? Qual Deus? Qual Deus? Quem segue o Dao não vai participar desses grupos, né? Não faria sentido. Agora que tem um pouco uma ideia do que o Dao, o Zen, ele não vai... Bom, se eu falar, eles ficam em templo, né? São alguns que saem de lá, mas vai saber o que acontece nos templos de Zen, né? Se o Dao e a sua virtude não tivessem sido abandonados, como poderia ter uma necessidade de benevolência e de integridade? Se a verdadeira forma da natureza inata não tivesse sido abandonada, para que serviria o uso de direitos e música? Se as 5 cores não tivessem confundido os homens, quem faria estilos e tintas? Se as 5 notas não tivessem confundido eles, quem tentaria afinar as coisas com 6 tons? Que a substância bruta foi arruinada para construir ferramentas, isso foi o crime do artesão. Que o Dao e sua virtude foram destruídos para criar a benevolência e a integridade, isso é a culpa do sábio. Aí é problemático o que ele fala, né? O problema é esse. Quando ele fala da natureza inata, que na verdade é o Buda, né? Mas é uma coisa assim, que eu não concordo muito com essa história. Eu concordo que é verdade, mas não acho que não é para... Quando ele fala muitas vezes do mundo em que tudo ia bem. Mas quando vê de que mundo ele está falando da época que os homens não eram conscientes, na verdade, que eram animais. Mais primitivos. Nem primitivos, eram animais mesmo, que era do que ele fala é quando eles não tinham consciência, porque se comportavam como animais. Então aqui ele fala da consciência, na verdade. Quando começa a ter cores, ele fala, tem 5 cores. Que é, na verdade, a consciência, ela não vem do cérebro, a consciência apareceu quando começamos a falar, na verdade. E falando que desenvolveu a consciência. Claro que as neurociências falam, mas não, então o negócio assim, não, é químico, tal, tá bom. Mas podemos falar assim, eu falaria assim, essa natureza inata, esse mundo antigo, porque ele fala assim, do mundo antigo, tudo rolava bem, não tinha problemas, todo mundo vivia em paz, era tudo só harmonia, tudo. Eu diria, era quando os homens, podemos falar, os homens não falavam. Não falavam, mas não falavam. E a partir do momento que a gente fala, desenvolve consciência e desenvolve os problemas e começa a sair do que era a origem, vamos dizer.
Aí fala que é a culpa do artesão tudo. Na verdade não é isso, né? Claro que o Chuang Tzu não é um cara que fala, artesão, bosta, sabe? E tem, né, tudo, tem que cuidar do que se fala. É que... Porque assim, a minha visão das coisas é o seguinte, eu pensaria que o ser humano em si, como animal, ele não ia sobreviver, porque ele não tem muito pelo, ele não está preparado para o frio, não está preparado para muitas coisas. E o fato de pensar foi como seria o dente do tigre, foi uma ferramenta para ele poder sobreviver em qualquer lugar do planeta. Isso é um tipo de explicação, não quer dizer que seja a explicação, mas vamos dizer assim, o ser humano, se não tivesse inventado ele, é uma espécie que não teria durado muito tempo, porque não consegue lutar contra ninguém nu, né? Ou morre facilmente em qualquer ambiente que não é... que corresponde ao corpo dele, né? Porque assim... Se você tira da humanidade os artesãos e os sábios, então a humanidade não tem nada, né? Artesão, quer dizer, as pessoas que fizeram ferramentas, arte, tudo assim. Se você tirar tudo isso, então o ser humano bosta nenhuma, não tem. Mas ele fala isso só para levar a refletir um pouco sobre as coisas. Mas temos que chegar também a uma coisa, que essa evolução humana também, ela chegou a criar uma coisa que hoje podemos ver que é bem destrutiva, né? Autodestrutiva. E idiota também, né? Estamos fazendo coisas bem idiotas, né? Tipo assim, não é uma evolução que foi assim, chegar a alguma coisa sempre melhor. Não, estamos até regredindo um pouco, né? Isso é problemático, né? Tem muita gente doida, né? Mais a sociedade é desenvolvida, né, no sistema capitalista, vamos dizer, e mais estamos vendo aberrações, coisas, né? Estados Unidos, todo dia tem um jovem de 18, 20 anos que chega como arma de guerra e mata não sei quanta gente. Eles não falam de todos, mas acontece todos os dias e até várias vezes por dia. Então é algum problema, né? Aí por isso que tem pessoas que falam, vamos voltar para a natureza, vamos sair dessa sociedade. Só que também não é a solução, porque imagina um pouco, vamos colocar assim, vamos por um casal, por exemplo, que mora na cidade, quer sair disso, quer parar com isso, então ele vai morar no campo e começar a viver de uma maneira mais primitiva, vamos dizer assim, para respeitar a natureza e para sair de toda essa loucura da sociedade. Mas eles vão ter filhos. E provavelmente esses filhos, mesmo, na verdade você voltou atrás, mas esses filhos vão falar, vamos inventar uma outra coisa, vamos construir um negócio aqui. A evolução humana não é de voltar para trás. Porque se você voltar para trás, vai acontecer a mesma coisa, vai evoluir. Esses filhos vão ter filhos que vão inventar outras coisas, e vai voltar a mesma coisa. Voltar para a natureza é só dar um passo para trás para um pouco mais tarde chegar ao mesmo lugar. O que na época eu não entendia no Hegel, que o Hegel fala assim, tem que fazer toda essa evolução para voltar ao ponto de partida, que seria a vida primitiva. Mas tendo feito o ciclo. Que seria então voltar a não falar mais. Porque eu falando que cria toda a merda. Mas não pode cortar o caminho. Ou adiar. Adiar. Tem que viver tudo o que temos que viver, até o risco de se autodestruir. Mas dentro desse meio, voltar a uma coisa, o que o Chuang Tzu falaria, a natureza inata. Mas aí o Chuang Tzu ele faz sentido com o Hegel, porque o Hegel fala isso. O Hegel não fala de uma evolução, de tipo assim, não, ele fala que tem que voltar ao momento em que estava tudo. Só que é um processo.
Não adianta fazer, amanhã eu vou lá morar no mato e recomeçar a viver como um primitivo. Não. Porque, primeiro, todas as pessoas que fizeram isso, desde os anos 60, tem gente que faz isso, a maioria não deu certo, voltou para a cidade, ou se fudeu, não sei o quê. Mas mesmo se desse certo, a única coisa que podemos esperar é que as crianças que eles vão ter vão evoluir da mesma maneira, ou talvez diretamente voltar para a cidade mesmo. Mas não é uma solução, digamos. A evolução não volta para trás, sempre para frente. Quando os cavalos vivem em liberdade, eles comem grama e bebem dos córregos. Satisfeitos, eles entrelaçam seus pescoços e se esfregam. Bravos, eles se viram de costas e chutam. É só isso que os cavalos sabem fazer. Mas se você colocar jugo neles e alinhá-los como uma travessa e eixos, então eles vão aprender a quebrar as travessas, quebrar o jugo, raspar o topo da carruagem, mastigar o freio e as rédeas. Assim os cavalos aprendem a cometer os piores tipos de malícia. Promove a benevolência e a integridade para mudar as pessoas e elas vão roubar com benevolência e integridade. Ó, podemos pegar isso ao pé, né? O pé da letra, né? Vamos pegar um político, por exemplo. Político, ele tem um cargo, tal. Trabalha para a comunidade. Benevolência, integridade. Também roubar o dinheiro, né? Para criar os filhos, para mandar os filhos em boas faculdades, para ajudar os amigos. Ele vai roubar com benevolência e integridade. Né? Mas além disso, podemos entender que estamos bem fodidos. Porque qualquer ação, na verdade, na sociedade gera o oposto. Já falei do antiracismo, gera racismo. Feminismo gera machismo. Marxismo reforça o capitalismo. Você vai dar
uma ótima... Você vai criar uma criança assim, com benevolência e integridade, dar para ela, ensinar, mandar ela numa boa escola, você vai fazer tudo para ela assim, né, se desenvolver e ser uma boa pessoa. Daí que essa criança vai fazer? Ela vai talvez virar um super matemático que vai trabalhar na bolsa de valores assim, para trabalhar para os mais ricos que fodem tudo nesse mundo, trabalhar para eles. Ou vai virar um excelente engenheiro que vai ser contratado pelo exército para construir armas de destruição em massa. Porque todas as pessoas que fazem essas coisas são pessoas extremamente inteligentes, né? Inclusive, a gente falou que essas bolsas de valores roubam todos os gênios dos nossos tempos, porque esses matemáticos, eles poderiam ter a capacidade de imaginar conceitos para arrumar os nossos problemas da sociedade. A matemática é bem potente. Eles poderiam fazer esquemas, trabalhar sobre como vamos resolver os nossos problemas. Só que as propostas de dinheiro de tal para ir trabalhar na bolsa de valores, né, que eles vão inventar algoritmos para Facebook, para algoritmos, vão virar milionários fazendo isso. Então, para que ir, né? Sendo que basta ficar... Até pode trabalhar na sua casa. Esses caras trabalham em casa, entendeu? E ganham milhões. O esquadro não tem ângulos retos e compassos não podem fazer círculos. Existe um texto de referência no budismo Chan que pode ser traduzido em português por o Sutra do Palco do Sexto Patriarca, Liuzi Tanjin. Ele foi escrito na China no século VIII ao século XIII. Os ensinamentos do sexto patriarca, conhecido como Huainan, nascido em 638 e morto em 713, do qual sobrou a múmia. Ele conta que quando era criança foi pedir ensinamentos para o quinto patriarca. Huainan era do sul e o patriarca do norte. E as pessoas do norte acreditavam que o povo do sul eram bárbaros, pessoas mais selvagens que humanas. Por isso o quinto patriarca falou que não ia ensinar nada para um bárbaro do sul. Huainan respondeu: apesar da diferença que existe entre as pessoas do sul e as pessoas do norte, não existe norte e sul na natureza do Buda. A natureza do Buda é a natureza profunda do ser humano, o que temos todos em comum, o que é diferente do ego, que é uma pura ilusão, ou seja, pode ter costumes do norte e costumes do sul, mas dentro de cada ser humano não há nem norte nem sul. Isso tem tudo a ver com o que o Freud e o Lacan, que não fazem diferença entre a origem étnica de cada ser humano. Entenderam que a partir do momento que um ser fala, ele é um ser humano e é idêntico a todos os outros. Tem os mesmos problemas e a psicanálise é uma prática que funciona para todos. Sem precisar saber da origem da pessoa, o que é contrário à prática do psicólogo nazista Carl Gustav Jung, por exemplo, para que a origem étnica é muito importante. Também contrário às correntes identitárias atuais que acreditam que as ideias humanas devem ser limitadas ao próprio continente, que cada raça deve ter sua própria cultura, filosofia, civilização, que o que pensam os europeus não vale para os africanos e que o que os africanos pensam não vale para os chineses. É o cúmulo da burrice, quando sob pretexto de defender minorias ou povos inteiros acabam sendo racistas e xenófobos, rejeitando o fato que somos todos iguais, independente do que comemos, da nossa música ou das nossas crenças.